A paz e a graça, meus queridos, que a paz do Senhor seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria aqui iniciar nesse sábado, como é costume, nós fazermos sempre na casa do Senhor o culto. E vamos tentar, em nome de Jesus Cristo, nos acostumar um pouco em fazer ele online, até que Deus possa nos dar graça e estarmos presentes novamente à igreja. E eu quero começar com a oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria que vocês agora, que estão ouvindo em nome de Jesus e vendo esse vídeo, que vocês orassem comigo. Pedisse a Deus agora que Deus nos desse graça e entendimento para que nós possamos ouvir a palavra dele. Orem comigo. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos e te glorificamos pela tua presença sobre a nossa vida. Pai, desde já te agradecemos porque sabemos que o Senhor está presente em cada lar, em cada família neste momento para abençoar. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos capacitar a compreender a tua palavra, nos dê discernimento, ó Pai. E que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja glorificado através das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Desde já nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus possa derramar sobre a sua vida nessa noite a sua maravilhosa graça em nome de Jesus. Eu escolhi aqui um texto para meditar com os irmãos, creio eu também inspirado pelo Espírito do Senhor. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Apocalipse. Eu queria meditar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, em especial no verso número 22 de Apocalipse. Porque tem uma palavra que ela é peculiar, é uma palavra muito especial e ao mesmo tempo é uma palavra que nos traz um certo susto quando ouvimos essa palavra, porque é uma palavra também de aviso. Capítulo 3, no verso de número 22, aqui na minha Bíblia, está relatado assim, de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito interessante ouvir essa palavra, porque nós temos aqui no Apocalipse 7 cartas que o Senhor Jesus Cristo dirigiu uma palavra a essas igrejas. Ele começava sempre dizendo ao anjo que está na igreja de Esmirna, ao anjo que está na igreja de Éfeso, ao anjo que está na igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia, de Filadélfia, por aí vai. Sempre, mas sempre termina a frase dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas, chamando a atenção do povo, para o povo ouvir o que o Espírito Santo estava falando, para que o povo manifestasse ali o seu entendimento e prestasse atenção naquilo que o Espírito Santo está falando. É uma palavra forte, é peculiar, porque é uma palavra de advertência. O Senhor Jesus Cristo está falando: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pare, reflita o que o Espírito Santo está falando. Nós vemos que são 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, e cada igreja ele chama para um detalhe peculiar e especial. Ele está ali doutrinando aquelas igrejas. Ele está falando daquela igreja, a igreja que era pobre, se achava pobre. Ele diz: tu és pobre, que é Esmirna, mas na realidade tu és rica. Tem pouca força, mas é forte. A outra ele dizia, como ele falou à igreja de Éfeso, ele disse que conhecia a obra daquela igreja, o trabalho e tudo, mas ele exortava aquela igreja, chamava a atenção daquela igreja para voltar ao primeiro amor. E por fim lá, não vamos passar por todas as igrejas, mas a última carta é a igreja de Laodiceia, que era uma igreja pomposa, que se achava rica, que se achava uma igreja fiel aos seus próprios olhos. Então, aos seus próprios olhos, no seu próprio entendimento, Laodiceia se achava a mãe das igrejas. Laodiceia se achava a igreja mãe, a igreja tal, a igreja intocável, porque ela tinha poder financeiro, ela era exuberante, ela tinha uma grande quantidade de pessoas, todos queriam participar da igreja de Laodiceia. Então, aos seus próprios olhos, ela se achava rica e dizia, como o próprio Senhor Jesus diz
na carta à igreja de Laodiceia, chamando a atenção dela e dando uma advertência a essa igreja. Tu dizes, rico sou, enriquecido estou, mas não sabes que és pobre, miserável, coitada e nu. Ou seja, essa igreja, na realidade, se achava rica, aos olhos do Senhor Jesus Cristo ela era pobre, miserável. E então ele disse que essa igreja também se encontrava com a sua nudez descoberta. Então ele diz, aconselho que de mim compre ouro, para que te enriqueças, e vestes, para que te vistas, para que não seja encontrada a tua nudez quando eu vier. Então Jesus está chamando a atenção daquela igreja. Tem muita gente, e essa palavra nos chama para um ponto especial, porque tem muitos cristãos que aos seus próprios olhos eles são fiéis, que aos seus próprios olhos eles acham que está tudo bem, que aos seus próprios olhos eles entendem que está maravilhoso. Isso me faz lembrar Lucas capítulo 8, no verso 18, quando o Senhor Jesus Cristo ele traz uma palavra e ele fala nessa parábola, nessa parábola que ele conta, ao final ele diz, vedes, Lucas 8, 18, vedes como ouvis. Então ele está chamando a atenção, observe como vocês estão ouvindo. Então aqui é na parábola do semeador, observe como vocês estão ouvindo. E ele segue no verso dizendo, porque a qualquer que tiver lhe será tirado, ou lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Ele está falando o quê? Isso aí faz uma conexão com a parábola das 10 virgens. Que 5 tinham azeite, e 5 eram imprudentes, não tinham azeite. Então, ele está falando o quê? Que aquelas que têm azeite será lhe dado mais azeite. E aqueles que não têm azeite, embora sendo cristãs, embora elas estando na igreja, mas sendo cristãs e tudo, não tinham o azeite, até aquilo que parecia ter, lhe seria tirado. Então essa é a explicação desse texto de Lucas capítulo 8, verso 18. Vedes como ouvis. Presta atenção à forma que você está ouvindo. Você tem que observar a forma que você está ouvindo. De que jeito você está ouvindo a palavra do Senhor. Quando nós meditamos aqui, por exemplo, em Jó, no capítulo 42, no verso 5, quando Jó, depois de toda aquela celeuma, daquele sofrimento todo, quando ele perdeu tudo, ficou doente, mas ainda assim ficou na presença do Senhor, mas Deus ali chama a atenção de Jó. Você vê que em 38 capítulos só Jó fala. E Deus só começa a falar a partir do capítulo 39, final 38, a partir do 39. Deus começa a falar. E Deus então fala para Jó, e depois que Deus então fala para Jó todas as coisas, e Jó entende que ele era pecador, porque Jó também se achava um homem íntegro, ele se achava íntegro, mas ele tinha defeitos, como todo ser humano tem defeitos. No capítulo 42, verso 5, Jó chega à seguinte conclusão depois do Senhor Deus falar com ele, depois de Deus falar com ele. Ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó passou todo esse tempo ouvindo com o ouvir dos seus ouvidos. Na realidade, muitas vezes, nós ouvimos as coisas de Deus só com o ouvir dos nossos ouvidos. E tiramos as conclusões a partir do nosso próprio entendimento. Fazemos a interpretação da palavra a partir do nosso próprio entendimento. Há uma vez que o próprio apóstolo Pedro diz que as escrituras sagradas não é de particular interpretação. Não é de interpretação do pastor, do bispo, do padre, sua, minha, de maneira nenhuma. Mas o próprio Espírito Santo, ele interpreta a palavra para o seu povo. O próprio Espírito Santo. Então, quando nós meditamos que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos, todos os dias, estar na presença de Deus, nós temos que parar e refletir. Igreja é algo muito sério. Igreja é algo peculiar aos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Nós não estamos falando basicamente do templo, estamos falando dos indivíduos, da pessoa. Ou das pessoas que congregam no templo. O templo é muito especial, é o lugar de oração, é o lugar que o Senhor consagrou para ali habitar o seu nome, para que as pessoas se reúnem e glorifiquem o seu nome. Mas o que compõe aquele templo ali são os membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Igreja, a palavra igreja do grego, eclésia, ela está por 119 vezes citada no Novo Testamento.
119 vezes. A primeira vez que ela foi citada, a palavra igreja, a primeira vez que ela foi citada está relatado em Lucas capítulo 16, verso 18, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi a primeira vez que a palavra igreja foi citada nos evangelhos. Na palavra de Deus, na Bíblia, está relatado em Lucas capítulo 16, verso 18. Também em Lucas capítulo 18, em Mateus, ou melhor, em Mateus capítulo 18, verso 17. O Senhor citou essa palavra. Ele falou pela primeira vez dessa palavra. Então, tanto no capítulo 16, verso 18, quanto no capítulo 18, verso 17. Então, por 119 vezes a palavra igreja é citada no Novo Testamento. Somente 3 vezes nos evangelhos. Das 119 vezes que a palavra igreja é citada no Novo Testamento, 109 vezes ela tem um sentido de igreja local. E apenas 10 vezes tem um sentido de igreja universal. Então, por 109 vezes Deus fala exclusivamente ao indivíduo. E apenas 10 vezes no sentido universal. Você vê que quando ele está se dirigindo às igrejas aqui da Ásia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele está dirigindo sempre a uma igreja local. A igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, e por aí vai. Mas por 10 vezes ele se dirige à igreja no sentido universal. Agora, basicamente, é muito interessante quando nós pegamos, por exemplo, Lucas capítulo 18, verso 8. Em Lucas capítulo 18, no verso de número 8, o Senhor Jesus, ele nos traz uma palavra que ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então ele está falando, ele está indagando, ele está perguntando, ele está fazendo uma indagação. Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Essa triste pergunta feita pelo Senhor parece sugerir que a verdadeira igreja, ou a verdadeira fé cristã, ela está se escoando, ela está se acabando, ela está se esfriando, ela está diminuindo. Então ela está ao ponto de desaparecer. Então o Senhor chama a atenção para a sua igreja, ele pergunta, ele indaga: quando eu voltar, eu vou encontrar fé? Porque ele já estava vendo pessoas esmorecidas. Ele já estava observando, ele já fazia, ele já contemplava o esmorecimento da própria igreja. É o que nós vemos nos dias de hoje. Muitas pessoas têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. É aquilo que disse o profeta Isaías. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Existem na Bíblia Sagrada muitos avisos para que o povo de Deus fique atento. Muitos avisos. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que, eu gosto muito de citar esse texto, de 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ele diz que nos últimos dias, os homens seriam amigos dos seus próprios deleites. É o que diz ele. E então ele lhe segue uma sequência de coisas. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos. Por quê que Paulo está falando isso? Paulo está falando justamente desse tempo que nós estamos vivendo. E todas as coisas, elas têm permanecido cada dia pior do que o outro. E nós temos que parar para refletir. Sobre tudo aquilo que a palavra diz. Pedro também exorta, o apóstolo Pedro diz que os homens dirão: onde está a promessa? 2 Pedro capítulo 3, verso 3 e verso 4. Onde está a promessa da sua vinda? Por quê? Olha só, Pedro diz, olha só, presta bem atenção. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então já na época de Pedro já falavam isso. E muitos crentes têm vivido assim. Quando que o Senhor vai voltar? Será que ele vai voltar mesmo? Será que Jesus Cristo vai voltar um dia? Então as pessoas têm parado, sabe, no tempo. Judas, lá na epístola de Judas, não Iscariotes, mas a epístola de Judas, lá antes de Apocalipse, ele também nos chama atenção.
Ele diz: os homens seriam, nesses últimos dias, escarnecedores. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. É o que diz aqui, né, Judas na sua epístola. Então, os apóstolos não disseram que todos os homens seriam desgarrados, amantes de si mesmo. Então, eles não falaram isso. Mas eles falaram a respeito de muitos seriam assim. Nós devemos ficarmos atentos para que nós não venhamos incidir nesse erro de não ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando. Temos que parar para refletir, queridos. Temos que parar para buscar a presença do Senhor. Temos que parar para nos erguer em fé, nos unir com Deus. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Temos que ir para a igreja e não apenas ir à igreja, mas estar na igreja, ser a igreja. Não temos que estar fisicamente apenas no templo, mas temos que estar espiritualmente no templo, porque a Bíblia diz o quê? O que o Senhor falou à mulher samaritana? Que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Em todos os lugares, em espírito e em verdade, de todo o coração, com a alma, com sentimento. Não basta dizer eu te amo, tem que viver com intensidade. Tem que viver com intensidade. Então, que nós venhamos abrir o nosso entendimento. Nesse mini culto aqui que nós estamos fazendo aqui, se assim podemos dizer, que nós venhamos abrir o nosso entendimento, que essa palavra possa penetrar no mais profundo da tua alma. Que você possa ser tremendamente abençoado. Que o Espírito de Deus haja sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. Que Deus se manifeste na sua vida. Que a glória dele venha sobre a sua casa, sobre o seu lar. Desperta a igreja do Senhor. Desperta. Você está dentro da sua casa, você não está podendo ir à igreja. Não esmoreça. Não esmoreça. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua autoestima. Joga lá para cima. Confia em Deus. Deus tem uma promessa na sua vida. Davi, ele clamou o seguinte, disse: Senhor, não deixa que eu venha morrer antes que as tuas promessas se cumpram na minha vida. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. As promessas de Deus, elas irão se cumprir na tua vida. De uma forma muito especial. Agora, você tem que crer, você tem que estar na presença de Deus. Você tem que buscar essa presença de Deus. Você tem que abrir o seu coração, o seu entendimento. Você tem que ser fiel em todos os aspectos. Você não pode ser fiel só quando vai à igreja. Você tem que ser fiel lá no seu trabalho, você tem que ser fiel na rua, você tem que ser fiel aonde você estiver. Você tem que ter um padrão de alcançar a estatura do varão perfeito, que é justamente ser a imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo disse que ele imitava Cristo. Ele imitava Cristo. Nós temos que ser imitadores, mas no sentido integral. Não é imitar, é viver. Temos que ser os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Temos que ser discípulos. Muitas vezes nos intitulamos como amigos de Deus. Nós ainda não estamos nesse nível. Nós precisamos chegar nesse nível de nos tornarmos amigos de Deus. Amigos de Deus. Homens segundo o coração de Deus, como foi Davi. Homens que chamaram a atenção de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para Enoque e tomou ele para si. Tomou ele para si. Porque viu ele num mundo completamente destruído, onde a moral das pessoas estava destruída, onde as pessoas não tinham respeito, a iniquidade estava avassaladora. Então ele vê um homem santo, um homem que ali mantém a sua integridade, e Deus tomou para si. Enoque não conheceu a morte, porque Deus tomou para si. Deus quer tomar você para ele. Deus quer levar você, sabe, em todos os lugares com ele. Deus quer estar contigo em todo o tempo. Deus quer entrar na sua casa. Deus quer passear com você. Deus quer andar no seu carro. Deus quer dormir do seu lado, no sentido que quer ficar do seu lado quando você estiver dormindo. Então você tem que abrir o seu entendimento. Você tem que buscar a Deus. Você tem que deixar que o Espírito do Senhor, ele venha sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. Que Deus possa manifestar a graça dele de uma forma sobrenatural na sua vida.
Então, eu quero aqui deixar essa palavra para você. Eu quero te convidar aqui a orar comigo. Eu quero te convidar aqui a buscar a presença de Deus em oração. Eu queria que você aí se colocasse de joelhos aí agora, na sala da sua casa, no quarto, aonde você estiver ouvindo essa palavra. Que você se colocasse de joelhos, se puder. Se não, você entrasse agora comigo em oração, para orar pela tua família, para orar pelo teu lar, para que a graça do Senhor se manifeste na sua vida de uma forma extraordinária. Então ore comigo. Querido Deus e Pai Celestial, eu oro ao Senhor neste momento, meu Deus, por todos os meus irmãos e irmãs, espalhados por esse mundo, espalhados por esse Brasil. Em especial oro, meu Deus, pelos meus irmãos da Igreja Manancial da Graça, da qual eu sou pastor. Que a graça do Senhor venha sobre a vida de todos eles. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, sucumbir tudo aquilo que o inimigo tentar contra a vida de cada um deles. Que o Senhor traga proteção. Que a graça do Senhor se manifeste sobre o lar, sobre o teto de cada um. Meu Deus, que nenhum mal venha chegar à tenda do teu povo. Que o Espírito do Senhor se manifeste de uma forma gloriosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando poderosamente. Que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te abençoe nesse sábado. Eu estou em constante oração por você, estou buscando em oração, clamando em oração pelos meus irmãos. Entre em contato comigo, converse comigo. Eu tenho entrado em contato com muitos irmãos, tenho conversado com muitos irmãos. Liga para o seu pastor, converse, pastor, eu quero um conselho, pastor, eu quero uma palavra. Malaquias capítulo 2, verso 7 diz, dos lábios do sacerdote vem a palavra de sabedoria, deve o povo buscar a palavra. Então não que eu seja, sabe, alguém inteligente, alguém que tem uma palavra, não, mas o Senhor, o Espírito de Deus que está sobre a minha vida, tem uma palavra para você. Então eu estou aqui, queridos, mas eu estou clamando por vocês, eu estou orando por vocês. O meu desejo é estar aí, na casa do Senhor, clamando como de costume, mas eu estou aqui, estou constantemente orando, buscando, estou constantemente na presença do Senhor, jejuando, clamando, para que nós, o mais rápido possível, venhamos estarmos juntos em nome de Jesus. Venhamos estar juntos em nome de Jesus. Então, esse é meu desejo. Mas que se cumpra a vontade de Deus. Porque tudo que está acontecendo está no controle dele. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. E até amanhã. Amanhã, nós, às 20 horas, estaremos transmitindo, mais uma vez, o culto, a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus